movimentos é denominado de aprendizagem motora e está diretamente associado ao desempenho motor. Essa aprendizagem é caracterizada por estágios que marcam a adaptação progressiva do organismo a um determinado estímulo. Nesse sentido, como é o padrão de movimento no estágio inicial da aprendizagem? Alternativa A, flexível e rápido. Alternativa B, adaptado e lento. Alternativa C, inconsistente e impreciso. Alternativa D, lento e relaxado. Alternativa E, rígido e rápido. Lembrando da nossa aula de dança, daquela que eu falei para você, que no primeiro dia a gente ainda não sabe nada, fica bem fácil saber qual a alternativa certa. É a alternativa C, inconsistente e impreciso. Eu ainda preciso olhar bastante para o professor, eu preciso tentar fazer os movimentos, eu acerto um, erro o outro, eu ainda estou no estágio inicial de aprendizagem. Então, ele é bastante inconsistente e impreciso. Pensando nessa aprendizagem motora e nos componentes que são necessários para ela, a gente volta lá no papel do professor. O papel do professor, além de corrigir o aluno, é também motivá-lo. O professor tem que deixar o aluno sempre motivado. Então, ele tem que olhar para aquela habilidade motora com muito cuidado. Ele tem que saber em que momento ele pode aumentar ou diminuir aquele grau de dificuldade. O quanto aquela atividade está sendo ou não prazerosa para o aluno. E como ele pode fazer o aluno se integrar mais àquele grupo. Então, a atuação do profissional de educação física é extremamente importante nesse momento. Porque, além da motivação e do aprendizado, ele também é responsável por promover saúde e qualidade de vida a partir do treinamento físico. A prescrição do treinamento para o desenvolvimento dos componentes da atividade física é de extrema importância. Essa prescrição, ela tem que ser bastante precisa, ela tem que ser muito pensada, muito bem planejada para que ela se adeque ao aluno e não traga prejuízos a ele. Então, quando a gente monta um treinamento, a gente não está pensando só na saúde, mas em gerar ou aumentar o estado de saúde, mas também em não prejudicar aquele indivíduo. Então, para que isso aconteça, você pode utilizar modelos tradicionais ou mais alternativos de treino. Os modelos tradicionais de treinamento físico são aqueles que a gente geralmente utiliza bastante, como treinamento físico aeróbico, treinamento resistido e o treinamento de flexibilidade. Mas hoje em dia existem outras estratégias de treinamento que não estão só relacionadas a esses componentes energéticos, como acontece nesses 3 tipos de treinamento que eu falei inicialmente para vocês. Mas hoje há também modelos alternativos que pensam bastante no desenvolvimento e melhora da cognição. E isso acontece com o treinamento com exercícios coordenativos, que vai ter como principal componente o desenvolvimento da complexidade motora, o treinamento de força com instabilidade, que também visa melhorar a cognição e a força muscular. O treinamento de força com restrição de fluxo, que não vai estar relacionado à cognição, mas vai estar relacionado à diminuição de sobrecarga sobre aquele músculo, articulações, principalmente tentando reduzir o aumento de pressão desencadeado pelo treinamento de força tradicional, e os exergames, que seria a utilização de videogames para fazer exercício, para aquelas pessoas que têm alguma limitação funcional ou estrutural do organismo, para que ela tenha uma sobrecarga menor. Então, hoje em dia, há diversas possibilidades para se trabalhar os componentes do organismo. A utilização de um ou outro tipo de treinamento vai depender do que você quer desenvolver naquele aluno. Então, isso é bastante importante. O conhecimento desses métodos de treinamento é de extrema importância para que se saiba em que momento aplicar um ou outro. Vamos conhecer esses tipos de treinamento? A gente começa pelo treinamento aeróbico. O que é o treinamento físico aeróbico? É um treinamento que vai estar relacionado principalmente com o desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória. É um movimento de andar, de correr, de pular, de fazer
bicicleta, natação, dança. É um movimento mais cíclico que vai relacionar o aumento do volume sanguíneo. Vai fazer com que o seu coração trabalhe mais, que os seus músculos recebam mais sangue e mais oxigênio, fazendo com que todo o organismo trabalhe. Então, isso vai ter uma melhora, ou vai desencadear uma melhora do seu coração. Vai fazer com que aumente o volume sistólico, vai diminuir sua frequência cardíaca e vai aumentar o débito. Como assim, professora? Isso quer dizer que seu coração ele vai ficar mais eficiente. Ele vai precisar bater menos para poder lançar para o corpo uma quantidade maior de sangue. Mas como assim? Como ele vai conseguir abrir mais conforme o exercício vai acontecendo e seu corpo vai precisando mais de sangue, o coração aprende a trabalhar mais. Então ele aumenta o tamanho daquela cavidade, ele acomoda mais sangue e ele fica mais forte para ejetar mais sangue. Então ele precisa bater menos, porque ele está mais forte, ele tem mais tamanho, ele tem mais espaço para que aquele sangue seja acomodado e depois lançado para todo o corpo. Nesse sentido, a partir do momento que se tem mais sangue trabalhando nesse organismo, os músculos também trabalham melhor e recebem mais sangue. E conforme mais sangue chega, mais lugar para esse sangue eu tenho que ter. Então eu tenho um aumento no número e no tamanho dos vasos sanguíneos. Eu também preciso de energia, eu aumento a quantidade e o tamanho das minhas mitocôndrias. Eu acabo aumentando também o número das enzimas oxidativas que vão estar junto com o oxigênio, trazendo uma melhor respiração para aquela célula. Assim, eu tenho menos fadiga, eu me canso menos a partir do momento que eu treino mais e desenvolvo mais esse treinamento aeróbico. Além disso, eu também tenho melhoras no cérebro. Eu vou aumentar essa massa cinzenta, eu melhoro o processamento de informações e também aumento o número de vasos que vão estar chegando nesse cérebro. Eu aumento o aporte, a quantidade de sangue, faço com que meu cérebro tenha mais oxigênio e consiga pensar melhor. Então, o treinamento aeróbico é um treinamento de base, que acaba melhorando o organismo como um todo. Ele não melhora tanto a força, mas ele melhora muito a resistência e a capacidade cardiorrespiratória. E ele é considerado um controle positivo para as melhoras que a gente tem no cérebro. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor quando eu falar dos treinamentos que são mais direcionados a essa melhora da cognição. Quando se pensa em força, a gente pensa em treinamento de força, que é o tradicional, ou o treinamento resistido. Aí você pode dizer, mas professora, por que o treinamento resistido? Porque para idosos, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. A gente vai trabalhar a resistência muscular e a velocidade de uma forma mais adequada, de uma forma mais segura. E esse é o grande ponto do treinamento resistido, propiciar segurança ao praticante. O idoso, geralmente, ele não está só envelhecendo, mas ele tem junto com esse processo de envelhecimento, lembra lá da definição do envelhecimento secundário que a gente falou na unidade 1? Então, ele tem muitas vezes doenças associadas. Então, o treinamento resistido, ele vai trabalhar com um maior número de repetições, intervalos maiores, para que esse indivíduo possa responder de forma segura ao treinamento de força. Você continua trabalhando com cargas, com essa força, o desenvolvimento da força, mas de uma forma mais segura. E principalmente o grande ponto, sem fazer ou causar uma fadiga concêntrica, sem chegar ao limite, ao máximo. Lembrando que é imprescindível que nesses movimentos o idoso consiga respirar bem, consiga se comunicar, então evitar a manobra de valsalva, que nada mais é que prender a respiração. Então não se faz isso quando está trabalhando com idosos e o treinamento resistido. Um outro treinamento que é bastante importante, que ainda não se consegue mensurar o nível necessário para cada indivíduo, mas que é muito importante, é a flexibilidade, que não é só para realizar um movimento, mas está diretamente relacionado à saúde, porque um indivíduo que não tem flexibilidade, ele vai ter restrição em realizar até mesmo as tarefas da vida diária, fica muito mais difícil de se movimentar, se deslocar. Então, a flexibilidade, ela vai trabalhar com a amplitude máxima de movimento
que uma articulação pode realizar. E ela também vai ajudar em vários aspectos, como na correção postural e no alívio das tensões. É claro que existem vários graus e a idade, o gênero e mesmo a prática de atividade física vai influenciar o nível, ou vão influenciar o nível de flexibilidade. Contudo, é importante que se trabalhe um pouco desses alongamentos, da flexibilidade das articulações desses indivíduos. Nem sempre é a principal meta, não. Ele geralmente é considerado um tipo de treinamento complementar, mas ele complementa, ele auxilia os outros treinamentos, como a gente observou, o aeróbico e o de força. Olhando um pouquinho para exercícios diferentes desses que a gente está acostumado, os exercícios coordenativos são bastante interessantes. Eles são circuitos de movimento. Então, você pode utilizar cones, cordas, escadas de agilidade, bolas. Você pode usar vários e diferentes materiais que vão auxiliar no desenvolvimento dessas tarefas. O grande ponto do exercício coordenativo é estimular o cérebro, estimular a demanda cognitiva. Então, você pode começar com uma tarefa motora mais simples, caminhar. Eu crio um circuito em que eu formo um M, por exemplo. Então, eu contorno aquele M. Eu caminho. Só isso. Contorno de frente o M caminhando. Depois, eu posso contornar de costas. Depois, de costas e tocando nos joelhos. Depois, jogando uma bola para cima. E assim eu vou aumentando a complexidade. Eu nunca deixo a pessoa se acostumar àquele movimento. Sempre dou um estímulo novo para que o cérebro dela tente sempre se aprimorar. E isso também acontece no treinamento de força com instabilidade. Só que o ponto da complexidade motora aqui, ele está mais voltado para a pessoa manter o equilíbrio. Então, ela vai fazer exercícios de força, assim como no treinamento resistido, mas agora ela está numa base que oscila o tempo todo. Ela não tem mais o controle do movimento, o controle do próprio corpo. Então, ela vai precisar de muita atenção para tentar manter a estabilidade possível ali e realizar o movimento. É bastante interessante e já tem sido muito utilizado com pessoas que têm alguma doença neurodegenerativa. Tem melhorado muito a cognição e vale a pena experimentar esse tipo de treinamento. Já o treinamento com restrição de fluxo, ele pode ser utilizado tanto com treinamento aeróbico quanto com de força. O grande ponto é diminuir a carga. Por exemplo, no treinamento de força, se eu faço um movimento para ganhar massa muscular com 80% da minha carga máxima, que foi determinada com uma repetição máxima, aqui eu vou conseguir ganhar força com 40%. Só que eu vou ter que apertar aquele braço, por exemplo, trabalhando o braço, vou ter que apertar com o manguito, diminuir o fluxo sanguíneo aqui, para que ele acumule metabólitos e possa fazer com que aquele músculo reaja, mesmo não tendo uma carga tão alta. Isso pode ser feito no força, no aeróbico, para que pessoas que não possam levantar muito peso ou não possam ter muito impacto, elas consigam ganhar força ou se manter num nível mínimo para que ela tenha uma qualidade de vida. Então, pensando em indivíduos que têm algum problema de saúde, é uma estratégia bastante interessante. E os exercícios com videogames ou os exergames também. Hoje, esses exercícios interativos, como jogar tênis, dançar e vários outros jogos que você tem interatividade, né, utilizando o seu próprio corpo, fazendo os movimentos, eles também parecem ajudar não só o cérebro, mas também a capacidade cardiorrespiratória, assim como a gente viu com o aeróbio. É na mesma magnitude e intensidade? Não, mas parecem já trazer alguns benefícios. Então, o papel do professor, ele fica bastante importante nisso, porque ele tem que planejar de que maneira ele vai utilizar esses tipos de exercícios, diferentes estratégias de treinamento. Tudo vai depender da necessidade daquele indivíduo. E existem várias estratégias para que isso seja utilizado. Então, a gente tem o diretivo, quando o professor toma as decisões, o sócio-integrativo, quando ele deixa com que o aluno também participe, e o não diretivo, quando ele toma todas as medidas, e escolhe o que fazer. É importante saber que o professor tem um papel. Então, hoje em dia, a gente indica bastante esse sócio integrativo para que tanto professor e aluno interajam e a melhor estratégia seja utilizada. Vamos para a interatividade?
Esse tipo de treinamento desencadeia no músculo esquelético aumento da capilarização, do número e volume das mitocôndrias, aumento do número de enzimas oxidativas e dos estoques de glicogênio, pela utilização de gordura como substrato energético, melhorando a tolerância à fadiga. Qual tipo de treinamento desencadeia essas alterações no músculo esquelético? Alternativa A, treinamento aeróbico. Alternativa B, treinamento resistido. Alternativa C, treinamento de flexibilidade. Alternativa D, treinamento de força com instabilidade. E alternativa E, treinamento com exercícios coordenativos. Daqui a pouco voltamos com a resposta da interatividade.